Bom, Põe Vinho está de volta, vocês viram, encerrei o bloco passado fazendo o meu pesto de salsa, você viu que coisa fácil, juntei salsa, azeite, alho, um pouquinho de sal, fiz um molho cheio de frescor, esse molho vai se juntar a uma massa e também aos botões de lula, que eu vou puxar um pouquinho só em azeite e alho, vai ficar muito gostoso. Bloco passado encerrei fazendo o recheio das minhas casquinhas de siri, abri esse bloco já recheando a casquinha. Vocês viram que eu não usei casquinha natural, usei uma casquinha crocante feita de massa. Por quê? Isso vai dar mais crocância ao meu preparo e vai levar mais tendência a doce. O siri é um ingrediente com tendência ao doce. Não é doce, ele não tem açúcar, não é sobremesa, nada. Mas ele tem uma tendência doce no sabor. Isso combina com vinhos frescos. Isso faz o colchãozinho para a gente poder combinar com o Prosecco. Eu vou levar para o forno essas casquinhas no final desse bloco e agora nós vamos para a Itália, vamos para o Vêneto. Vamos voltar para aquela região bacana, conhecer aquela paisagem culinar magnífica e vamos até Valdobbiadene, onde vamos conhecer a Casalinga. Ali, uma vinícola de Prosecco, vamos conversar com o produtor, tem uma entrevista bacana, você vai saber tudo sobre esse vinho. E na volta, eu já estou aqui com o meu convidado, Marcos Vieira, para a gente começar a comentar um pouquinho sobre os Proseccos e terminar esse programa em grande estilo. Sai da sua poltrona, vamos para a Itália, a gente volta já já, vamos lá. O Prosecco é um vinho espumante leve, gostoso, marcado por notas frutadas e florais. Um vinho festivo, grande companheiro da alegria, de petiscos e pratos leves. Um estilo de espumante ótimo para a primavera, verão e para as festas de fim de ano. A região produtora do Prosecco fica no Vêneto, nordeste da Itália. Um lugar bucólico, marcado por pequenas cidades e campos repletos de videira. Ali frutifica a glera, casta utilizada majoritariamente na produção do Prosecco. A paisagem é muito bonita e a religiosidade faz parte da cena. A região de Conegliano Valdobbiadene é uma referência na produção de Proseccos de qualidade. Ali, os vinhedos estão plantados nas encostas das colinas. Em Valdobbiadene, visitamos a Casalina, uma vinícola especializada na produção de Prosecco. Bem, nós estamos chegando aqui à região produtora de Prosecco, aquele espumante italiano que todo mundo adora. Eu estou aqui na localidade de Folo de Valdobbiadene. Valdobbiadene e Conegliano são as principais regiões produtoras de Prosecco aqui no Vêneto, no nordeste da Itália. Prosecco é um espumante alegre, festivo, que combina com muita coisa, petiscos, comidas leves, ou seja, um espumante que, não tenha dúvida, é muito agradável. Hoje nós vamos saber como ele é produzido. Na Casalina, fomos recebidos pelo proprietário Gregório Bertolin. Conhecemos os vinhedos e a cantina. Bertolin falou sobre o método de produção do Prosecco, um produto que passa por duas fermentações, a primeira para produzir um vinho base e a segunda para gerar o perlage, as borbulhas típicas de um espumante. A segunda fermentação, diferentemente de um champanhe, acontece em grandes tanques de inox, chamados autoclaves. O resultado pode ser um vinho frisante, com menos gás, ou um espumante, com perlage intenso e refrescante. Provamos a coleção de Proseccos da Casalina. Eles foram servidos com petiscos, azeitonas, salames, presunto cru e pão. Depois da degustação, conversamos com Gregório Bertolin sobre os vinhos que ele produz. Il Prosecco lo si fa partendo dal vitigno glera, e quando la pianta glera cresce in un ambiente molto ben definito, all'interno cioè di 9 province, le province che vanno da Vicenza fino ai confini con la Slovenia. Se il vino cresce in questa zona, il prodotto della pianta glera si chiama Prosecco. Se cresce invece in un'altra zona, non si chiama Prosecco, ma si chiama soltanto glera. Mentre se la stessa pianta cresce all'interno della zona di Valdobbiadene o Conegliano, in quel caso abbiamo un DOCG, e cioè la qualità migliore, con il nome Valdobbiadene o Conegliano. Il Prosecco è un vino molto leggero, molto semplice. Fino a 40 anni fa, 30 anni fa, molti conoscitori dicevano che il Prosecco era un vinello, cioè un vino da pochi soldi, perché è un vino leggero, semplice, non ricco di struttura,
Una volta la gente beveva i vini rossi pesanti, ricchi di tannini, perché mangiava pesante, mangiava carne molto pesante e allora andava bene quel tipo di alimentazione. Oggi invece la gente ha il problema che spesso mangia troppo, allora cerca di mangiare cibi più leggeri, e quindi si mangia molto più pesce, carni bianche, verdure, primi piatti, e con questa alimentazione leggera un vino bianco leggero va meglio. Il Prosecco è bianco, è leggero, con le sue bollicine è così moderno e noi speriamo che questo tipo di vita duri ancora molto tempo. O Prosecco, portanto, é um espumante agradável, um companheiro para a amizade, a descontração e a culinária leve, elaborada com produtos frescos e ingredientes da terra e do mar. Mais um estilo de vinho, dentro da rica e diversificada vitivinicultura italiana. Bom, estamos de volta da Itália, já estou aqui com o sommelier Marcos Vieira, meu convidado desse programa. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, João? Obrigado por estar de volta ao programa, né? Obrigado, é uma honra, sempre é uma honra. O Marcos já esteve aqui, não é a primeira vez, né? E sempre quando a gente quer bater um papo específico sobre determinado tipo de vinho, a gente convida um sommelier. Hoje é o Marcos que volta a falar, dessa vez sobre Prosecco, né? É verdade, a gente vai ter uma conversa muito legal sobre Prosecco. Bom, vocês viram a visita à Itália, que bacana, a região, Valdobbiadene, né? A entrevista com o produtor, ou seja, Prosecco, portanto, não é um vinho menor, muito pelo contrário, é um vinho alegre, fácil de beber, gostoso de beber, né? Um vinho espumante que a gente não precisa ficar filosofando demais sobre ele, não é verdade? É verdade, não é? É abrir e ser feliz, né? Então, antes de falarmos de Prosecco, estou oferecendo para o Marcos aqui um espumante nacional. O Brasil também produz espumantes muito agradáveis, muito frescos, né? Espumantes, né, frutados, sem uma complexidade. Exatamente. Tem espumantes estruturados e complexos também, mas na grande maioria são espumantes bem muito leves, tropicais. frutados, né, João? Exatamente, né? E aqui eu estou apresentando a ele um Casa Valduga Arte Brut, um espumante feito com as castas Chardonnay e Pinot Noir, 12 meses de maturação, junto com as borras depois da segunda fermentação, não é verdade? Exatamente isso, João. Um espumante que não precisa, né, enaltecer muito, porque é um espumante bem frutado, leve. A primeira linha da Casa Valduga é um vinho bem fresco, leve e frutado, né? É gostoso, né? Essas ocasiões. Esse é um espumante que passou um tempo em autólise, passou um tempo em contato com os fermentos na garrafa. Diferentemente dos Proseccos, que não tem esse estágio. Os Proseccos, terminada a fermentação, já são retirados dos tanques e vão para a garrafa. Esse fica um pouco para dar um pouco mais de aroma de fermento, de levedura, que a gente normalmente não encontra nos Proseccos, não é verdade? Exatamente, os Proseccos são feitos do método Charmat, um método um pouco mais rápido, em grande volume e confere bastante frescor, muita fruta, né? Que é a tipicidade de um bom Prosecco. É verdade. Diferente desse aí que é fermentado em barrica de carne. Lembrando que esse Casa Valduga é trazido a Florianópolis pela Essen Vinhos. A Essen é uma empresa especializada em vinhos nacionais. Tem ali Casa Valduga, tem outros produtores. Além de vinhos, espumantes, você encontra também geleias, massas, condimentos, temperos, ou seja, é um empório, é um lugar muito gostoso da gente ir comprar. A gente pode escolher esse e outros espumantes da Valduga, tem geleia da Valduga, tem a Tito Balsâmico, como a gente pode escolher outros produtos, fazer uma comprinha, ir para casa e ser feliz. Fazer uma boa cozinha, um bom prato, combinar com um bom espumante. Então, quando você pensar em procurar um espumante nacional, um Casa Valduga, passa na Essen que você vai levar mais umas coisinhas com certeza. Bom, saúde, né? Vamos provar esse espumante. Gostoso, né? Bastante frescor. É um pouco mais complexo que um Prosecco, sim, mas nada muito além disso. É um vinho com boa jovialidade, 2011, se eu não me engano. Né? Podia acompanhar perfeitamente esses pratos, né? É verdade. Combinaria muito bem. Mas como nós fomos até a região do Vêneto, nós vamos combinar com os Proseccos. Você gosta de Prosecco? Bom, João, eu adoro. São sempre bem interessantes, numa coisa descontraída ou até mesmo num prato como a gente vai brincar hoje, né? Então vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente começar a falar nesse bloco, vamos falar no próximo. Ok. Né? Eu vou colocar as minhas casquinhas no forno, vou cozinhar a minha massa, terminar o meu prato e a gente vai à mesa conversar um pouquinho mais com vocês, aí sim explorar um pouquinho os conhecimentos do Marco nessa área de Prosecco, tá bom? Sai da sua poltrona, me acompanha no final desse prato, se quiser receita, entra no programa proevinho.blogspot.com, ali você vê como se faz e pode fazer na sua casa. Bater mais um brinde, vamos terminar esses pratos e a gente volta já já para conversar um pouquinho mais com vocês. Vamos lá.